19 de novembro de 2017. Essa é uma data muito marcante na minha vida e hoje eu quero contar para vocês o porquê. Nesse dia, eu e a Day a gente estava comemorando exatos um ano de casado. E a gente estava em Pitangueiras, na casa dos meus pais, tomando café da manhã, esperando meu pai terminar de arrumar um pneu porque ele ia levar a gente para Astorga, para pegar um ônibus e poder voltar para casa. Meu pai é borracheiro, como já deu para concluir, né? E estava arrumando um pneu de uma escavadeira, se eu não me engano. Pneu bem grande, ele já tinha terminado de fazer o serviço. E quando foi colocar o pneu numa carretinha junto com outro rapaz para poder levar embora, o pneu explodiu. Meu pai estava bem perto, estava segurando o pneu. Ele voou para trás, segundo relatos, porque eu não vi essa cena. Eu só escutei o barulho de uma enorme explosão e saí correndo. Minha mãe já estava na porta, chorando, falando: filho, seu pai se machucou. Eu corri para o meu pai. Quando cheguei no lado de fora da casa, o meu pai estava deitado de bruços no asfalto. O sangue escorrendo pela rua. Eu entrei em pânico, mas tentei não demonstrar. Minha mãe já tinha entrado em parafuso. Ela estava realmente desesperada, chorando muito, tremendo. E os vizinhos começaram a se aglomerar em volta da gente. Eu, com a ajuda de um vizinho que eu nem me lembro mais quem era, virei o meu pai com todo cuidado para não mover o pescoço dele. Eu não sabia o que tinha acontecido, eu não sabia se ele tinha quebrado algum osso, por isso tentei girar ele para ele poder respirar melhor, mas sem, sabe, mudar tanto a posição que o corpo dele estava. Meu pai estava com um buraco, um rasgo na garganta. Não exatamente na garganta, um pouco acima do pescoço, mas antes de chegar no queixo. É, nesse espaço, embaixo do rosto. E era por esse rasgo que meu pai estava respirando. Os dentes dele cerrados, a boca trancada. Dava para sentir a dificuldade com que ele respirava e a cada respirada uma golfada de sangue saía desse rasgo. Eu entrei em desespero no momento, baixei minha cabeça no peito do meu pai e comecei a chorar. Engoli o choro, quase que na mesma hora. Gritei para chamarem uma ambulância, mas é claro que alguém já tinha chamado. Graças a Deus, o meu pai é muito querido naquela cidade. E muita gente gosta dele. Principalmente o pessoal que mora ali perto e conhece ele. A ambulância demorou um pouco para chegar, mas assim que ela chegou, eu ajudei a colocar o meu pai na maca, colocar a maca na ambulância e acompanhei meu pai até chegar no pronto-socorro. Meu pai acordou nesse meio tempo e eu fui conversando com ele, insistindo para que ele não dormisse e continuasse conversando comigo. Quer dizer, ouvindo o que eu estava falando. Porque quando ele tentava falar, eu repreendia ele, falava para ele não tentar falar. Só respira. Perguntei se ele estava conseguindo respirar. Ele falou que sim. Eu perguntei normal? Ele fez com a mão, mais ou menos. Eu ia falando com ele e ele respondendo com joia, sabe? Levantando o polegar da mão direita. Ele tentava direto mudar de posição, colocar a perna pendurada assim na maca para ficar mais relaxado. Eu insistia para que ele não se mexesse, mas que também não dormisse e continuasse ali comigo. Chegando no pronto-socorro, eu troquei meu pai de maca, da maca para uma cama. Já fizeram eu sair de lá e descartaram a camiseta do meu pai, pois precisariam avaliar ele melhor e não tinha condição de tentar fazer com que a camiseta passasse pelo pescoço dele naquele estado. Assim que eu saí do pronto-socorro, eu encontrei com uma vizinha nossa,
muito amiga da família, a Cleide, e ela me acolheu e falou: Elivelto, e aí? Eu caí no ombro da Cleide chorando e desesperado. Eu tinha me mantido firme até ali, mas naquela hora eu desabei. A cena ficou muito tempo na minha cabeça. Toda vez que eu fechava os olhos, eu via o meu pai no chão com a garganta rasgada, respirando e saindo sangue. Eu fiquei muito mexido com isso, mas tentei não demonstrar. Principalmente porque depois que eu parei de chorar um pouco, a Cleide falou: Elivelto, você tem que se acalmar, porque a sua mãe tá chegando e se ela ver você desse jeito, ela simplesmente vai desmaiar aqui e vai ter que ter o mesmo atendimento para ela e para o seu pai. Eu tentei voltar com as minhas forças e fui de encontro com a minha mãe. Encontrei minha mãe, ela falou: filho, e aí? Eu falei: mãe, calma, o pai já tá sendo atendido, vai ficar tudo bem, tá? Ela se acalmou naquele momento, mas depois, quando ela viu o meu pai, quando viu ele indo do pronto-socorro para a UTI, ela desmoronou em choro de novo. Porque devido ao impacto, o meu pai estava com o rosto bem inchado. Levaram ele para a UTI nas pressas, saindo do pronto-socorro. E minha mãe entrou em estado de choque. Ela falou: filho, seu pai não tá bem, ele vai. Ai meu Deus, ela não conseguia terminar as frases. E, e eu tentando acalmar ela. Falei: mãe, calma, o pai tá bem, ele vai sair dessa. Você não conhece o pai é forte. Meu pai já teve algumas vezes o apelido de Highlander, porque ele trabalhou 18 anos passando veneno sem quase nenhuma proteção e se manteve o mesmo homem forte de sempre. Já derramou água de bateria no próprio braço e foi calmamente pro posto de saúde de Pitangueiras perguntar o que devia fazer antes de ir para casa, para não chocar minha mãe. Meu pai já teve o apelido de Wolverine, já falaram que se uma cobra morder ele, a cobra morre envenenada. Mas enfim, eu também estava muito assustado. Eu só não demonstrei porque eu não queria ver a minha mãe piorar também. As primeiras visitas foram difíceis, o meu pai demorou a acordar, demorou bastante. E quando eu visitava a UTI, eu ficava lá falando e orando por ele, pedindo: meu Deus, por favor, pai, dá esse livramento mais uma vez para este homem. Esse homem ainda precisa brincar com o neto dele, por favor, meu Deus, ajuda. Foram vários dias, acho que 2 semanas o meu pai ficou na UTI. Eu não lembro exatamente em qual dia ele acordou. Quando ele acordou, segundo me contaram, ele já acordou, olhou em volta e tentou arrancar todos os tubos que estavam ajudando ele a respirar e mandando alimento, líquido para ele. Tiveram que sedar ele de novo porque não importava o que falassem, ele não se acalmava. Depois ele me contou que nesse momento ele estava tendo alucinações e na cabeça dele todo mundo em volta estava querendo matar ele. Por isso que ele estava tentando fugir. Depois que ele se acalmou, é claro, ele não conseguia falar ainda, com a garganta naquele estado. A garganta dele não chegou a ser rasgada, só o que rasgou foi a pele, como eu falei, embaixo do queixo. Porém, as lesões foram bem graves. Ele ficou com a garganta como se tivesse sido macetada, como se alguém tivesse pisado, sabe? Por várias e várias vezes. Então ele precisou passar por 2 cirurgias depois que saiu de lá, mas isso demorou bastante. Voltando para quando ele estava na UTI,
Sem conseguir falar, deram para ele papel e caneta. Ele escrevia para mim o que ele estava sentindo, falava para eu falar para a mãe que ele estava bem, para ela se acalmar, que o dinheiro dele estava em tal conta e tal agência. Sabe, ele estava até bem calmo, ou assim como eu estava demonstrando isso por fora. Quando ele conseguiu falar, contrariando, claro, todos os enfermeiros e médicos que estavam ao redor dele, ele tirava o tubo do respirador e falava com o enfermeiro, era o Giovanni. Ô Giovanni, eu tô conseguindo falar. Giovanni, tá bom, Donizete, agora por favor não faz isso. Ai, a gente tinha que pedir direto pra ele parar de tentar falar daquele jeito. Quando ele finalmente foi pro quarto, aí ele pôde pegar o celular dele de volta e aí ficou bem mais fácil de se comunicar com meu pai. Graças a Deus, logo depois de ir pro quarto, não demorou muito para ele sair do hospital. Depois de sair do hospital, meu pai teve que ficar um bom tempo ainda se alimentando à base de líquidos. Era tipo literalmente um prato de comida batido no liquidificador e dado para ele. Eu tenho absoluta certeza de que por mais que ele dissesse que estava bom, não estava exatamente excelente. Apesar da minha mãe ser uma boa cozinheira e tá fazendo o melhor possível. Para quem é acostumado a comer carne, mastigar mesmo, uma sopinha todo dia não se compara. Mas o meu pai aguentou firme. Eu lembro que assim que ele começou a recuperar o peso, porque ele perdeu muito peso nesse tempo de hospital, ele já estava querendo voltar a trabalhar, contrariando todas as ordens médicas. Mas, é claro, a gente não deixava. Embora ele continuasse querendo, se esforçando, fazendo aquilo que não podia. Então, com o passar do tempo, meu pai fez uma cirurgia, voltou. Fez outra cirurgia e voltou para casa um pouco mais triste, porque infelizmente o cachorro, eu falo nosso porque eu ainda morava com meus pais quando ele foi adotado e eu tinha um carinho muito grande por aquele cachorro. Infelizmente ele ficou com muita saudade do meu pai, ele ficou visivelmente doente quando meu pai estava no hospital e cada vez que meu pai saía para consulta ou para ir fazer cirurgia e ficava um bom tempo fora, a gente via que ele não estava bem. É claro que não era só isso, ele foi levado a veterinários, tudo, mas acho que essa parte prejudicou bastante ele. Na segunda cirurgia que meu pai fez, quando ele voltou, o Costelinha tinha falecido. Ele ficou triste pelo cachorro, é claro, mas finalmente ele estava recuperado. Era só ele fazer os exercícios de respiração e ele ia voltar quase que 100%. Hoje meu pai trabalha bastante, quase não tem tempo para outras coisas. E tá muito saudável, cheio de vida, contente. Graças a Deus, o meu pai hoje tá numa vida. Graças a Deus, o meu pai nasceu de novo, mais uma vez. E continua conosco e vai continuar por muitos e muitos anos, se Deus quiser. Assim como eu pedi a Deus que ele precisava brincar com o neto dele, hoje ele pode ver o neto dele crescendo e ainda vai participar muito da nossa vida. Eu amo meu pai, eu amo a minha mãe, eu amo a minha família. Eles são muito importantes para mim, eles moldaram aquilo que eu sou. E o meu pai, dessa vez, me mostrou que, mesmo que pareça que é o fim, mesmo que a situação no começo pareça que não vai ter jeito,
a gente pode, com a ajuda de Deus e das pessoas ao nosso redor, dar a volta por cima, contornar qualquer situação e sair vitorioso. A minha mãe me mostrou que com paciência, com esforço e dedicação, porque ela teve que aguentar o meu pai nessas condições, cuidar dele, alimentar ele, fazer tudo em volta dele para que ele ficasse bem. E com isso ela me mostrou que com amor a gente consegue superar qualquer situação também. É isso, pessoal. Obrigado para quem ouviu até aqui. Fiquem com Deus. Se inscrevam. Deixem um gostei. E pai, mãe, eu amo vocês.